Olá, nação rubro-negra, se inscreva e ative o sino das notificações no nosso canal de notícias do Mengão para não perder as últimas notícias do Flamengo em primeira mão. Já deixe seu like nesse vídeo para ficar por dentro de tudo que acontece no Ninho do Urubu. Obrigado, nação, conto com vocês. Contra o Furacão. Acontece. Depois do jogo, os dois treinadores falaram, será que tem alguma repercussão para o jogo de hoje? Será que não? Falem, Felipão e Dorival. Não, pode ter algum efeito, claro, psicologicamente a gente fica abalado, temos que pensar que quarta-feira é um jogo diferente, é um jogo que vale uma classificação para a Copa, semifinal da Copa do Brasil, um jogo que jogamos em casa, um jogo que jogamos com outros atletas, alguns jogadores que são mais especialistas nessa bola aérea. Não podemos cometer esses mesmos erros que cometemos hoje de bola aérea, que já vínhamos cometendo, e ter colocações na bola parada que dificultem muito mais os atletas do Flamengo. E não vai ser terra arrasada porque perdemos um jogo. São situações distintas e totalmente diferentes. Segundo, todos nós conhecemos o potencial, o poderio de uma equipe como o Atlético. Um outro aspecto importante, do outro lado está um dos maiores vencedores de competições do nosso país, Luiz Felipe Scolari. Então eu acho que isso tudo resume o que será a partida de quarta-feira. A gente começar efetivamente o debate, aqui um dado interessante, aliás, alguns dados. Reparem como gosta de dizer Fábio Sormani, o box score, né? O scout dos dois jogos, o 0-0 da Copa do Brasil e o 5-0 do Brasileirão. Obviamente que o placar, que é o que importa, é bem diferente, Zé. Mas, a posse de bola, a gente vê o Flamengo com muita vantagem em ambos. O número de chutes a gol de cada um muito parecido. De chances grandes, chances criadas, aí sim uma diferença da Copa do Brasil para o do Brasileirão. Ações da área rival, também um raio-x muito parecido. Se a gente esquece o placar, olha, a gente pode imaginar um roteiro muito parecido. E não foi. Com base nisso, o que disseram os técnicos, senhores, vamos conversar sobre a partida de logo mais. O que vocês esperam? Possession, shots on target. Calma. Né? A rapaziada da hora do almoço aí. O Felipe Mota começou na tecla SAP, a gente vai tentar... Então, peraí, deixa eu chamar Zé. Chega dando butinada, vai. Fala de cravo. Deixa ele se expor. Fala de... Não, deixa... Vamos falar de boa. Vai lá, Facinca, continua. Não, tô brincando, Zé. Não, continua a explanação, sem problemas. Eu tô vendo os lances aqui. Mas você quer explanação e... Não, quer opinião. Não, pode ir. Tô vendo os lances aqui. Rapidinho. O que eu penso em relação a tudo isso é que, por mais que haja toda essa mobilização do Atlético Paranaense, é muito justa, porque o Atlético faz um segundo semestre fantástico em termos de pretensões daquilo que foi o comparativo da primeira parte do ano para essa. Um Atlético que está qualificado para a semifinal da Libertadores e agora podendo chegar a uma semifinal de Copa do Brasil, mas o Flamengo chega mais forte. Não tem jeito, né? O estilo de futebol do Flamengo é melhor, a equipe individualmente se encaixou, o Dorival volta a trazer uma coisa que faltava aos jogadores do Flamengo, ambição / confiança. Isso é muito importante para que o time se mobilize em melhorar coletivamente aquilo que não apresentava nesses últimos meses. E esse Flamengo dentro e fora de casa, aliás, o Flamengo, quando participou recentemente de algumas vitórias sobre o Atlético Paranaense, mais venceu na arena, na era do gramado sintético do que da grama natural, e isso tem um peso significativo, mostra que independentemente do tipo de tapete, o Flamengo joga futebol. E um tapete como no Atlético Paranaense, que te permite a não ter nenhum tipo de oscilação de gramado, você pode desenvolver um jogo mais rápido, um jogo veloz, e em especial para atletas que trabalham bem a bola, como o time do Flamengo, é natural que uma equipe dessa também tenha a sua própria vantagem para jogar mesmo diante de uma torcida apaixonada, de um time muito forte fisicamente, que vai tentar de novo travar o Flamengo. Não acredito no Atlético Paranaense se abrindo, um Atlético que vai jogar com um regulamento embaixo do braço, tentando desestabilizar o Flamengo de novo, na mesma postura que fez no Maracanã, travando espaços, buscando o jogo de contra-ataque, e o Flamengo partindo para cima. Só que dessa vez, se um Flamengo estiver mais focado e acertar o alvo o mais cedo possível, o que não é nenhum absurdo, para mim o jogo fica muito encaminhado para o time visitante. Vamos lá, senhores, eu não preciso mais perguntar. Eu quero trocando que vocês troquem passes. Que papatia. Boa tarde, Zé. Boa tarde. Boa tarde, Zé. Boa tarde, seu Sormani, Pedro. Boa tarde, seu Zé.
A todos que estão em casa. Não, eu acredito que o Furacão deva ter uma postura diferente. Eu também estava pensando. Eu não acho que ele vai ficar só atrás, não. Eu acho que ele vai tentar agredir o Flamengo em determinados momentos do jogo. Até porque nós sabemos que, assim, eu, pelo menos, acho que o jogo você tem 90 minutos e em 90 minutos você transfere muitas vezes o controle da partida. Porque é impossível você ficar 90 minutos com a mesma intensidade, com a mesma pressão em cima dos times adversários. O Furacão joga em casa, tem o fator torcida também, que ajuda a impulsionar, né, um pouco, a mudar um pouco a sua característica, mudar um pouco a sua intensidade de jogo. E aí eu não vejo esse Atlético totalmente lá atrás como foram nas primeiras partidas. Sim. Eu acho que ele vai tentar arriscar alguma coisa, vai tentar pressionar um pouquinho mais, vai tentar jogar um pouco mais. Ele tem que incomodar o Flamengo, ele não pode dentro de casa deixar o Flamengo jogar. Porque mesmo na primeira partida desse confronto de 90 minutos, né, de 180 minutos, o Flamengo criou várias oportunidades. Não é que o Atlético ficou lá atrás e impediu o Flamengo de criar. Não houve nada, né? Não houve nada. Não, o Flamengo criou oportunidades, teve possibilidades de fazer 2-3-0. E por incompetência dos atletas que erraram nas finalizações, saiu com 0-0. Então não vejo esse furacão todo atrás. Ele precisa sair um pouquinho para jogar. Hashtag F90BR, mande a sua opinião sobre como você imagina a dinâmica do jogo, quem é favorito. Sobre uma outra A gente eu vou pergunta. trazendo... Manda ver. Porque aqui na mesa, né? O Atlético, ele faz 2 jogos, de certa forma, parecidos, claro que em cenários diferentes, pelas escalações, diante das 2 equipes que a gente tem hoje como as dominantes do Brasil, Palmeiras e Flamengo. Ele vence Palmeiras, empata com o Flamengo, o 0-0 na Copa do Brasil. E sofrendo no mesmo cenário, né? Palmeiras chega a 25 finalizações em gol naquele jogo, mais, acho que 25, chegou a quase 30 no total e no alvo 15, 16. O Flamengo da mesma forma e ele não perdeu. Por quê? Né? Qual que foi também o mérito desse Atlético? Foi só incompetência da finalização de Flamengo ou de Palmeiras? Ou esse Atlético ele se achou numa forma confortável de jogar dessa forma mais, digamos, reativa, mais recuada, mas ao mesmo tempo leal o suficiente de travar esse psicológico dos caras, minar essa confiança com finalizações que não entram para estocar em contra-ataque? Posso responder? Claro. Incompetência dos atletas. A mim não tem nada. Se o Atlético fosse realmente, de fato, se posicionar bem ali, ele tentou fazer, o Flamengo não teria nenhuma oportunidade. O Gabigol não teria chutado na trave, não teria criado uma cabeçada, zagueiro tirado em cima da linha. Acho que teve os seus méritos por não tentar anular a equipe do Flamengo em determinadas ocasiões, mas mesmo assim, eu acho que é aquela história, o se não joga, né? Sim. O se não joga, mas se tivessem caprichado um pouco mais, ou um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, a bola tivesse entrado, nós estaremos falando de outras coisas. Como eu falei, o Atlético entrou com uma estratégia e mesmo assim o Flamengo conseguiu criar oportunidades. Não é que ele não criou oportunidades de quase gol, né? Uma bola na trave, a cabeçada, teve a bola que o Gabigol tirou e o Kelvin tirou quase praticamente em cima da linha. Então, oportunidades o Flamengo criou, né? Eu vejo mais por esse lado. Boa tarde a todos. Boa tarde, senhor Mano. Um abraço ao fã de esporte. Eu acho que é um pouco disso, mas eu acho que é muito mais a qualidade dos jogadores do Flamengo. Você pode botar um ônibus ali em frente, os caras vão conseguir abrir a porta do ônibus. Eles são muito bons, entendeu? Então, a estratégia do Filipão é uma estratégia legal, beleza. Os caras meio que se comportaram do jeito que ele pediu. Mas é duro você controlar um Arrascaeta, um Gabriel, um Pedro, um Everton Ribeiro, 90 minutos. É difícil. Os caras são... Para o nosso futebol, para o nosso mercado, para o nosso dia a dia, eles estão fora da curva. Fora da curva. Entendeu? Para o nosso continente, é diferente. Você não consegue marcar. Vamos marcar o Pelé? Tudo bem, não estou comparando esses caras ao Pelé, lógico. Vamos marcar o Jordan? Todo mundo sabia do fadeaway jump do Jordan. Todo mundo, mas ninguém conseguia marcar. Como é que era o fadeaway? Fadeaway, ele vinha, jogava para trás do corpo e... Sabe Não, eu queria ver. Não, tem que explicar. E o fã de esporte merece saber. Aqui, ó. E o Kobe Bryant, ele foi o cara que melhor fez isso. Sim. Depois do Jordan. São raríssimos. Todo mundo sabia. Todo mundo ver sabia que o Robin ia cortar pro meio, chutar e fazer Garrincha. o gol. Mas ninguém conseguia tirar. chamado... Todo mundo sabia que o Garrincha driblava pro fundo. Ninguém tomava a bola dele. Tinha um jogador dos anos 90, o Sávio. Sávio, que jogou no Flamengo, no Real Madrid. Todo mundo sabia que ele ia pro lado esquerdo, mas ninguém conseguia pegar. Que o senhor Mano vai falar da NBA de Santos. Quem é que consegue impedir? Ninguém. Como é que é o termo, senhor Mari? Como é que é o termo? Não tem como. Vai falar, vai encaixar. Como é o termo?
Fadeaway jump. Fadeaway que nada mais é do que o bote da Naja. A Naja, ela se joga pra trás, Não, é diferente. faz isso. Você viu, Zé? Gente do céu. E aí, agora? Bote, a Naja no ataque pra frente, ela vem pra trás pra não tomar. Desculpa, a gente fez a bagunça. Nossa. Black Mamba. A gente fez aqui. A Naja, fez ela se joga pra trás Tamo pra não indo, hein? tomar. Aonde ele vai chegar? Vital Brasil? Flamengo. Vital Brasil. National Geographic. Sormani. Richard Rasmussen, por favor, venha participar do programa aqui para explicar como que a Naja O ataca. bode lá. Ela vem pra trás. Flamengo tá ela vem pra armando o trás. bote da Naja? Isso. Não, eu acho que o Flamengo é um time que Jesus. é o time, pra mim, pra ver jogar, pra mim é o melhor time que tem. Sormani, entendeu? para o que tá Porque fazendo. eu gosto muito da proposta do Flamengo, do jeito que os jogadores do Flamengo jogam. Eles gostam da bola, entendeu? O Palmeiras, por exemplo, é o melhor time do Brasil, com certeza. É hoje o melhor time do Brasil. Mas a proposta do Palmeiras, pra mim, não é uma proposta que me agrada, não vem ao encontro daquilo que eu gosto. Eu não tô dizendo que o que eu gosto é o certo, hein? Tô só dizendo que eu prefiro a proposta do Flamengo. De repente o Palmeiras vai lá e bate tricampeão. Ó, a sua proposta que você gosta não ganha. A outra ganha, entendeu? Eu só acho isso. Por exemplo, essa história de que, vou dar a bola pro rival. Eu vou fazer um gol, vou entregar a bola. Eu não gosto disso. Eu não gosto disso. Eu só acho que o Palmeiras esse ano mudou bem isso aí, em relação ao ano passado. Mudou. Sim, beleza. Concordo com você. Concordo 100% com você. Mudou demais, entendeu? Mas eu gosto de times assim, propositivos. Como é o Liverpool, como é o City, como é o Bayern de Munique, como é o Flamengo, como é o River Plate. Eu gosto de times assim, entendeu? E que não fica jogando na especulação. Porque especular é mais fácil. Você vem e se fecha, contra os espaços, contra-ataque. Isso vai mérito também, você tem que ser bom. Tem que ser preciso no passe, tem que ter velocidade, tem que ser preciso no arremate ou no drible, se for necessário. Entendeu? Também exige... Você precisa ter um grau de eficiência maior. Sim. Agora, você ter a bola, o controle do jogo 90 minutos, requer muito mais inteligência, habilidade, muito... É difícil fazer isso. Cara, vai ficar com a bola, Sormani? Não fica. Por isso que eu jogo bem sem bola. Exatamente. Entendeu? É por isso que eu jogo bem sem bola. E aí, porque se a Pedro? bola chega pra mim, eu não sei o que fazer com ela. Tudo bem, Felipe? Um abraço a você, aos lá, colegas, Pedrão. ao fã de esporte. Eu queria deixar um abraço especial também aqui, porque ontem a gente acaba sempre estando em evidência pelo que a gente fala e viraliza. O Facinho ontem deu sua resposta ao Jorginho. Mas eu queria deixar o nosso abraço ao Vladimir Bianchini, porque ele que traz a declaração, ele que vai atrás, ele que fala com o Parabéns ao Jorginho, O Vlad ele hoje que tá pauta vivendo todo aquele momentos debate dolorosos. interessante, mais uma vez a gente voltando. Então, E não o foi meu- só aqui, né? o meu Bom dizer abraço, isso, né? não aqui, extrapola. Então, meu abraço ao Vlad também, que está sempre acompanhando e eu gosto de valorizar quem Revelação está 2022 no tá nosso atrás aí. jornalismo. Vlad que hoje está na nossa equipe lá para o jogo do Corinthians. O mais Vitor tarde. Roque, nossa, é isso? Sim. Mas Vitor Roque já está há bastante tempo aí, hein, Zé? Agora, voltando esse Flamengo, eu tô um pouco com o Zé, porque na estratégia dos dois jogos, você tem um 0x0 e você tem um 5x0. Mas eu acho que as estratégias, elas guardam semelhanças. Elas guardam semelhanças, elas não são eficazes. Elas não são eficazes. A tá falando do Atlético. Paranaense não é um sucesso no primeiro jogo. O que acontece é que tem falha. Tem o Kelvin que salva a bola em cima da linha, tem uma falha de finalização do Gabriel, tem uma ansiedade ali em algum momento. Agora, concede. Acho que foram mais de 20 finalizações. Você concede muito ao time do Flamengo. Uma hora o azar vai abraçar. Eu sempre falo. Uma hora, se você ficar flertando ali com o perigo, vai cair do penhasco. A diferença é que no jogo do domingo agora contra o Flamengo no Maracanã, era outra formação, tudo bem. Mas a ideia ali de se fechar... O Atlético nem coloca... O Santos nem aparece ali na câmera no primeiro tempo. O Atlético não dá um chute ao gol, não ronda a área do Flamengo. E no segundo tempo, quando parecia que minimamente ia querer jogar, uma bola aérea, que é mérito do Flamengo por identificar o espaço e é demérito do Atlético de não conseguir a marcação, uma bola aérea abre o caminho. A segunda também. E aí o Atlético se perde. Aí não tem, sabe? E aí não tem mais estratégia, você não consegue 11 marcar. do segundo tempo, A situação tava 0x0. muda. Mas mais uma vez se concedeu muitas chances. 22 finalizações. 22 finalizações. Contra 4 do E Atlético. só no primeiro tempo de domingo, quase 10. Então, assim, o Atlético concede muitas chances ao Flamengo. Você não vai segurar o Flamengo dois tempos no jogo de ida, 2 tempos no Brasileiro e 2 tempos no jogo de volta. o Flamengo Se faz um fizer gol isso, se fizer isso, tá errado. Por isso eu acho que o Atlético não vem com essa que sair pro proposta hoje. Para tentar projetar o jogo de hoje, eu olho para o jogo contra o Estudiantes. O jogo contra o Estudiantes, a gente vê aquela formação, né, um meio campo ali, um volante um pouco mais alto, um pouco mais forte, como foi contra o Estudiantes. A gente parecia entender que o Atlético ia se fechar. O Atlético não se fecha exatamente. Ele troca até uma peça no ataque em cima da hora.
O Atlético não se fecha exatamente. O Atlético em algum momento joga no primeiro tempo. O Atlético em algum momento... Eu achei que isso tudo... Não. Eu acho que o Atlético em algum momento tinha bola pra tentar sair. Não foi aquele jogo igual o domingo agora, igual o primeiro jogo. Segundo tempo, Só paradinho ali. O segundo tempo também. Então, eu acho que em algum momento o Atlético vai especular isso aí. Não vai ficar parado lá atrás o tempo inteiro, porque não dá pra ficar parado lá atrás o tempo disso que inteiro. você tá falando? Diga. Formação. Informação, Campinho. Sormani. Vamos nessa, chegou o momento. isso. Passarinhos? Então, Temos passarinhos? Passarinho. Bem te vi. Opa! Mas você Qual é a cor do tem passarinho? O pente é amarelo. Não, mas o passarinho não é vermelho e Não, preto. mas aí, aí já ó. não- Olha aí. Esse passarinho é meio bicudo também ou não? Ou não? Assim, canhoeiro Pô, na aula de passarinho cobra do de Sormani. passarinho. Tá escrito, ó, passarinho do Sormani tá na tela. Isso é um perigo, malandro. Mas Não, tudo mas calma bem. aí, tem 12 nomes na tela. Não dá Ah, pra saber. boa. Sormani, que isso? Não, é o seguinte. Como assim? A informação que eu obtive é que o Atlético não vai jogar com 3 zagueiros. No Maracanã ele jogou com 3 zagueiros, né? Sim. Ele vai jogar com 3 volantes. Isso vai ao encontro que você acabou de falar, Pedro. Que o time vai sair pro jogo. Não vai ficar especulando. Quando você tem ali, ó, Hugo Fernandinho e Eric, não é exatamente que você vai só Exato. se defender. só Não, se defender. Não. Os caras têm talento. É roubar a bola o e Hugo sair. chega, o Fernandinho chega, o Eric chega, são jogadores de chegada. Você fala muito de pisar, né? Não, e Pisar na fora área, Canóbio e Zé, Coelho pode são muito rápidos, Exato. né? Então, a Imagina se não dúvida pisar tá na ali no rádio, vai Pablo. contornar? Viu, Felipe? A dúvida tá entre o Pablo e o Terans. Mas a preferência nesse momento é pelo Pablo. Isso é uma coisa que o Filipão vai definir momentos antes do jogo. Mas o time é esse aí. São 2 zagueiros, tá? O Thiago Heleno e o Pedro Henrique. 3 volantes, 3 atacantes. Eu acho que ele vai sair com o Pablo. Não vai sair com o Terans, não. Entendeu? O Canóbio aberto pela direita, como ele tem feito. O Coelho pela esquerda. O Pablo centralizado. O Abner e o Kelvin nas duas beiradas, né? Tem que ser. Ali não muda. E eu acho que é um time que é aquilo que você falou, Pedro. É um time que vai atacar. Entendeu? Eu acho que é um desenho diferente de jogo. Tá jogando em casa. E você tem uma variação aí com esses 3 volantes, né? Você pode pegar o Fernandinho, colocar ele centralizado, e aí quando o Atlético tem essa bola... Eu, inclusive, acho que a Fica- saída é O City essa. ele jogou de back. se transforma como um terceiro zagueiro ali, ele libera o Abner e o Kelvin para dificultar também pro Flamengo. Porque aí você bate lateral com lateral, às vezes você coloca o Pablo no meio, o Pablo deve jogar entre os 2 zagueiros do Flamengo, e aí você tem os 2 laterais que vêm, naturalmente um vai ficar. Aí se você adianta, dependendo da situação, você cria dificuldades no meio campo e no ataque. E o Flamengo? Ok, ele tem um jeito de... Vocês estão falando isso, o jeito do Flamengo a gente conhece. Joga igual em tudo que é jogo. Mas estamos falando de um jogo também que se leva o seu golzinho, tá fora. Você acha que isso não gera nenhuma pulga atrás da orelha? Acho No que sentido gera. de, tipo assim, eu vou atacar, eu vou pressionar, mas não vai ser o que nem no Mas Maracanã, você não. não acha que Não, passa lógico que naquilo gera. que a gente debateu Passa na essa cabeça semana, deles. de uma nova proteção, de um novo sistema defensivo? Não é o Flamengo tão exposto? Porque o Flamengo, há alguns meses atrás, entrar em campo, a gente sabia que em algum momento ia ter uma brecha, ia ter um corredor ali, um espaço entre o zagueiro e o lateral para o time atacar, ia ter um entrelinhas ali, ia correr para trás, não ia proteger. Eu acho que hoje o Flamengo cede menos esse tipo de espaço. Sim, naturalmente cede menos. O encaixe do time hoje, ainda que troque ali a peça, né? Porque vai sair o Thiago, vai entrar o Vidal, vai mudar a função do João, o João isso vai vir o um pouco Bruno mais no lugar do recuado. Davi, que foi expulso, Sim, né? ainda que você mude essas peças, hoje você tem um entendimento. Hoje você tem um entendimento. A gente sabe como é que o Flamengo joga, os jogadores sabem como é que eles se portam. A proteção hoje é diferente. Então eu não sei se existe tanto esse receio do e se a gente tomar um gol. O Flamengo hoje, o Sormani fala do controlar a bola, ter a bola no pé. Eu acho que o Flamengo vai tentar Também ter a acho. bola no pé, Vai se impor no jogo. controlar, não dar esse espaço que ele já deu lá atrás, é uma outra realidade de Flamengo. E eu não sei se corre tanto esse risco, Felipe. Eu acho que depende muito mais da postura do Atlético. O Atlético vai buscar impor esse risco ao Flamengo? Você pega, por exemplo, o Canóbio e o Coelho e o Pablo, ou o Terans, são jogadores rápidos? Como é o Vitor. O Vitor Roque, aliás, não pode jogar, hein, gente? Exato, Não pode. importante O Vitor frisar. Roque, é bom frisar isso, né? Ele não pode jogar porque ele já jogou a Copa do Brasil pelo Nem Cruzeiro. ele e nem o Bruno Mendes no Corinthians, que jogou pelo Inter. na Jogou Copa do pelo Brasil. Internacional, exatamente. Então, são jogadores rápidos. Então, se você compactar o time, você avança a linha para jogar dentro do campo do Atlético. Entendeu? Compactar. Vem pra cá. Eu Tá preciso falar voando. assim. Não, para não ser criticado, né, meu? Não, você é um cara Tem que gente sempre. critica, Você é um a cara que gente sempre se adapta, só faz evolui, se frase moderniza. feita, né, Zé? Não é isso? Isso, Pra mostrar que a gente sabe um pouquinho, né? como se diz assim, atualização. Atualização. No terço final, né? Os externos desequilibrantes, né? Isso aí não, né? Aí já é Então, Aquele ponta que resolve. Tá parecendo o Mano Menezes na coletiva falando, Abel. Porque daí o treinador pega e fala que a gente não sabe nada, entendeu? Como saudade. aquele programa lá, aqueles Que caras não saudade, sabem nada. hein? Saudade do jogo. Tele! Bota a ponta, Tele! Saudade do Jô, hein? Saudade do Jô. Então, eu acho que o Flamengo vai se comportar, eu acho, entendeu? Mais com os seus blocos adiantados, bem compactados, porque
Porque eu acho que o risco de um contra-ataque não é tão grande assim. Eu não vejo muita velocidade do Canóbio e no Coelho, eu não vejo. E o Vitor Roque tá fora, você entendeu? Qual foi o último jogo do Flamengo que você viu o Flamengo dando um contra-ataque sofrendo por causa disso? Mas eu Com acho... o Dorival? Há muito tempo. Mas eu acho que, por exemplo, Isso é um mérito, sim. mas eu acho que a equipe do Atlético pode explorar os lados do campo. Pode, até Com os dois, Canóbio e o Não, Coelho? com o Kelvin. Ou com o Abner e o Kelvin? Não, eu acho que o Canóbio e o Coelho vão segurar os dois laterais. Sim. E aí, quando você transforma o seu foi time mal para semana 3... passada, hein? Sim, mas é marcação, né? Depende, não, é mas aquela coisa da, por isso que eu falei, a da proposta de hoje marcação. não pode ser... Depende da função. Lembra do Jorge Henrique? Chegou no Corinthians como um atacante, Botafogo e tal, e se transformou praticamente no marcador de lateral. Sim. O que eu acho que o Atlético pode fazer e tentar fazer é transformar a defesa com 3 zagueiros, né? O Fernandinho deve centralizar e aí ele adianta os 2 laterais. Porque se o Atlético já tem os 3 atacantes lá na frente, teoricamente ele vai deve segurar os laterais. E aí você gera aquela coisa do João Gomes ter que sair para fazer o bote, para dar a marcação lá daqui. Aí você tem que fazer toda isso. Porque o Flamengo faz isso, né? O João sai para dar o bote do lado, o Thiago vem, o Everton vem. Do outro lado, a mesma coisa. Aí você tem Abner e Kelvin, que são 2 caras de muita força. Muito bem. Né? De muita força. Então você pode criar determinadas dificuldades em alguns espaços do campo. É lógico, você tem que ter atenção, né? Porque depois você tem 3 atacantes. Mas quando você tem a bola nos pés, eu não acho que o próprio Arraixa, né, como o pessoal fala, vai ficar olhando o pessoal do Atlético jogar. Ele tem aquela coisa, o Gabigol, eles saem um pouquinho mais também para poder ajudar. Senão o Atlético pode fazer criar superioridade numérica pelos lados do campo e aí dificultar também um pouco o jogo para o Flamengo. Um personagem hoje muito